Shalom a todos, pontualmente às 20 horas. Vou dar um tempinho aqui até o pessoal começar a entrar, né? Hoje, como prometido, o tema será Mateus, o livro de Mateus. É claro que a gente não vai conseguir destrinchar todo o livro de Mateus, mas pelo menos os 10 capítulos primeiros a gente vai destrinchar aí. É porque eu recebi muitas mensagens de pessoas, né? Deixa eu aumentar o áudio. Vou dar uma olhada lá para ver. Muitas pessoas me reclamando por que eu falo somente do Antigo Testamento. Por que eu não falo sobre o Novo Testamento? Sobre os escritos evangelhos, né? Em hebraico nós conhecemos como Brit Hadashah. Então, eu falei bem assim, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Mateus. Nós vamos falar de toda a Brit Hadashah. Porém, a gente tem que destrinchar cada capítulo. Não adianta a gente pegar e ler versículos separadamente, porque aí a gente não vai entender o que o Eterno está falando. Olha, não é falando mal de ninguém. Porém, os judeus ortodoxos, eles não acreditam em Yeshua, Jesus, porque eles não leem a Brit Hadashah. E os evangélicos cristãos não acreditam na lei porque eles não leem a Torá. Então, se a gente conectar tudo, foi falar de lei e foi caindo. Se a gente começar a conectar tudo, a gente vai ver que o escrito evangélico todo, o evangelho todo, até Apocalipse, ele fala exclusivamente da Torá. O tempo todo é falando da Torá. Vou abrir aqui, gente, por quê? Tem muito erro de tradução, tá? Então, eu uso aqui um hebraico, né, a Bíblia hebraica, para poder falar com vocês, porque foram 8 traduções que a nossa Bíblia, tanto a Bíblia do Antigo Testamento, que eu não gosto de falar no Antigo Testamento, gente, então vou ter um pouquinho de dificuldade, mas é para vocês entenderem, mas eu vou ter um pouquinho de dificuldade. O Antigo Testamento, como a Torá, a Tanakh, Ketuvim, ela tem mais raízes, como tinha mais tempo depois que veio Roma tal, e queimou, né, vários escritos da Torá, então, como existia vários pergaminhos, elas ficou mais tempo. Então a Torá, ela se protegeu mais do que os escritos evangélicos, os evangelhos que tinham acabado de ser escritos, entendeu? Então, quando Roma, né, queimou Jerusalém, eles mataram os discípulos, os talmidim, então eles tiveram que fugir. Então não adianta eu ler de tradução, porque a gente vai assim, ficar enxugando gelo, a gente não vai conseguir resolver, entendeu? Vou abrir aqui a Bíblia em hebraico, tá? Nós vamos ler em hebraico e eu vou abrir também o grego koiné, para poder a gente não ter, se tiver alguma dúvida, a gente vai abrir no grego e vai olhar as diferenças, o porquê, né? De algumas, de não bater, né, algumas inscrições. Só um momentinho, gente. Então, gente, eu vou fazer uma breve introdução para vocês. O que acontece? No ano 63, antes da Era Comum ou antes de Cristo, nós tivemos a invasão de Roma, né, sobre Jerusalém. Então, Jerusalém, ela ficou sob ataque. Boa noite, gente. Boa noite, Marlene. Boa noite, Kleber. QLF. Só um momentinho, gente, que eu vou... Porque teve algumas pessoas que pediu para eu mandar na hora que tivesse começado. Então, eu vou mandar aqui... Tem mais um aqui, não. Isso.
Então, já enviei para algumas pessoas. Então, no ano 63, antes da Era Comum, antes de Cristo, Jerusalém foi tomada por Roma. Mas foi tomada como? Foi tomada puramente por questões de grana, de dinheiro. Era o que movia aquela época e é o que move hoje. Tudo é em torno do dinheiro. Então, quando Roma entrou em Jerusalém, eles não botaram ninguém para fora, eles não mataram ninguém, só que Jerusalém tinha que pagar imposto. E quem foi que invadiu Jerusalém? Foi Pompeu, o romano Pompeu. Então, Roma tinha que pagar imposto. Roma não se metia na religião de ninguém, Roma não atrapalhava os judeus a fazerem, né, o sacrifício, a fazerem as festas. Roma não se intrometia nessas questões. O negócio de Roma era ganhar o dinheiro dela. O imperador Tibérios não aceitava isso, já estou depois da Era Comum. Lembrando que Yeshua, Jesus, não nasceu no ano 1 da Era Comum, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ele nasceu no ano 4 antes da Era Comum. Porque antes era o calendário decrescente, né? Agora é o calendário crescente. Então, se a gente está falando antes da Era Comum, é decrescente. E se a gente estiver falando da Era Comum, agora é crescente. É 1, 2, 3, 4, enfim. Então, o imperador Tibérios, ele não gostava que os romanos batiam, massacravam, abusavam dos judeus. Porque ele era bonzinho? Não, não é porque ele era bonzinho, porque ele queria as pessoas trabalhando, gerava lucro, renda, e os impostos eram altíssimos naquela época. Então ele não aceitava que eles batessem. Quando acontecia isso, ele tirava quem estava de governo ou prefeito naquela localidade. Por exemplo, nessa época era Pôncio Pilatos, Herodes, foi na época que ele mandou matar os meninos, né, pequenos, quando Yeshua nasceu, e depois foi Pôncio Pilatos, certo? Então não é porque ele era bom, porque ele era bonzinho, nem Tibérios, nem Pôncio Pilatos. Quando fala a questão da lavagem das mãos, lavo minhas mãos, não é porque ele era bom. Simplesmente, ele era um homem carniceiro, Pôncio Pilatos era carniceiro, tá? Não gostava dos judeus, porém ele não tinha problema nenhum com Yeshua. Yeshua também não tinha problema nenhum. Eu estou fazendo uma breve introdução, tá? Para a gente entrar nas escrituras. Pilatos, ele não tinha problema nenhum com Yeshua. E Yeshua também não tinha problema nenhum com eles. Tanto que, quando ele fala a questão dos impostos, Yeshua mostra a moeda. Quem é o rosto que está nessa moeda? César. Então, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele não tinha problema com Yeshua. Aí, quando eles colocaram cara a cara Barrabás, quem você quer que mate? Yeshua ou Yeshua Barrabás? E Barrabás não era um ladrão, tá? Barrabás, ele era um zelote. Zelote, deixa eu tentar explicar para vocês. Naquela época existia os saduceus. Gente, são tantas informações que eu dá vontade de embolar uma coisa na outra, mas vocês vão acabar não entendendo. Tinha os saduceus. Saduceus, quem eram os saduceus? Eram os que vinham da linhagem de Arão, os levitas que faziam o sacerdócio. Porém, quando Roma entrou, tinha o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o lugar, é a corte que julga as pessoas. Não é julgar as pessoas como existe hoje. Digamos que sim. Por exemplo, se fosse pegar uma pessoa transgredindo o Shabat, se a pessoa roubou alguém, se a pessoa pegou emprestado e não devolveu, se o burro matou um outro burro, entendeu? São várias questões, só que as questões que estavam dentro da Bíblia. Tinha um sinédrio que iria decidir as questões. E quem é que decidiam? Aquele Sanhedrin. É como se fosse uma corte, um fórum. Porém, assim que entrou Roma, Herodes mandou matar vários daqueles da corte. Por quê? Vários não, todos da corte do Sinédrio. Por quê? Porque eles não se corrompiam, entendeu? Então eles mataram e colocou quem bem ele quisesse.
tanto os descendentes de Levi, dos sacerdotes, mas só quem era corrupto. Ele não deixou ninguém que não fosse corrupto. Ele tirou o sacerdote não era mais da linhagem de Arão, que tinha sorteio, não era mais daquela forma. Eles colocavam quem eles quisessem para ser sacerdote nessa época, para vocês verem como que se tornou. Então, mas Tibérios, ele queria sempre que tivesse paz. Não queria que os governadores, os prefeitos batessem ninguém, para poder não ter uma revolta, assim como teve na revolta dos Macabeus, que eles levaram, né, um porco para se sacrificar dentro do templo. Então ali teve uma revolta que o povo não conseguia aguentar. Então eles fizeram o seguinte, deixaram todo mundo em paz, só que os impostos eram muito grandes, era muito alto os impostos. E devido aos impostos altos, o que acontecia? Eles ganhavam dinheiro, além dos impostos altos, eles ganhavam dinheiro no sacrifício. Eu vou entrar em todos esses detalhes. O sacerdócio, gente, não era mais um sacerdócio puro, era todos eles corruptos. E era sobre isso que Yeshua batia na tecla. E os zelotes, esses eram saduceus, tá? Eram uma classe religiosa, saduceus, que eram da linhagem do sacerdócio que fazia o serviço do templo. Tinha os fariseus. Os fariseus é que tinham algumas sinagogas que eles ensinavam. E os saduceus não gostavam dos fariseus, porque os fariseus também ensinavam. Eles não gostavam que ninguém ensinasse, queria que só eles ensinassem. Eles ensinavam do jeito deles. Os fariseus ensinavam, os fariseus guardavam os mandamentos. E Yeshua era fariseu, entendeu? Tinha os zelotes. Os zelotes, eles batiam de frente. Era como se fosse os caras bravos, os caras que iam pra cima. Barrabás, Yeshua Barrabás, porque o nome dele era Yeshua também, caiu de pau em cima dos romanos, matou romanos, brigou com romanos, bateu em romanos. Por quê? Porque eles não queriam abaixar a cabeça. Ninguém gosta. E tipo assim, todo mundo, quando eles falaram bem assim, quem você quer que solte? Yeshua ou Yeshua Barrabás? A população toda falou Yeshua Barrabás. Por quê? Porque ninguém aguentava o que Roma estava fazendo. Aquele escárnio que estava fazendo com impostos, as pessoas não conseguiam nem comer praticamente, de tanto impostos. Então, eles falaram Yeshua Barrabás, porque as pessoas não aguentavam mais de tanta opressão. Certo? Então, gente, fizemos a introdução. Agora nós vamos entrar nas escrituras. Deixa eu ver se eu tenho alguma parte da introdução aqui que passou despercebidos. Tá. Só um pedacinho. Os galileus, Yeshua era fariseu, a classe religiosa dele era farisaica, e ele era galileu, ele era da Galileia. Por exemplo, eu não sei onde vocês moram. Deixa eu ver aqui quem está aqui online. Aí eu não sei nem ver, gente. Vamos lá. Kelly Doce. Não sei onde você... não, você mora na Serra. Então, um lugar ruim da Serra. Você mora em qual local? Não sei em qual local você mora. Mas um local ruim na Serra. Por exemplo, eu moro em Cariacica. O meu local não é considerado bom. Apesar que a gente está com um ótimo prefeito, eu puxo mesmo sardinha pro lado dele. Mas não é considerado pelas outras pessoas. Eu acho que também nunca será, porque as pessoas criam aquela fama, né, de lugar que sempre vai ter alguma coisa para falar. Então é aquele lugar que é mais ralé e tal. Era Galileia. Tanto que as pessoas, tipo assim, todo mundo era judeu, né? Quando voltou do cativeiro, todo mundo era judeu. Porém, os pessoal da Galileia não chamavam aquelas pessoas de judeu, chamava de galileu, entendeu? Era um termo pejorativo mesmo. Quando você quer falar mal de alguém, fala bem assim, aquele português lá, você, entendeu? Mas Portugal é um lugar bom, só o termo não foi muito certo. Mas é um local que é ralé, de segunda classe, de classe baixa,
entendeu? Os talmidins, os alunos, quando fala talmidins é aluno, gente, talmidins e discípulos é a mesma coisa, são alunos. Yeshua era um mestre, Yeshua era um rabino, tá? Ele era um rabino. A gente vê todo o tempo nas escrituras Yeshua dentro das sinagogas, ensinando dentro das sinagogas. Então, vamos voltar. Nós estamos aqui no hebraico. Se tiver alguma dúvida, eu vou entrar lá no grego koiné, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, eu vou entrar no koiné. Como é que o som tá? O som tá bom? Eu não sei mexer nisso aqui. Eu achei que eu ia sofrer hoje, que o computador deu pane na hora de começar. Então, vamos lá. Eu vou ler já traduzido, tá? Mas direto do hebraico, pra gente não perder muito tempo, porque só a introdução já foi bastante tempo. Livro das gerações. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, gente, eu vou falar algumas coisas aqui que tá bom? Ai, que bom. Eu vou falar algumas coisas que vai mexer com o ego de vocês. Por que com o ego? Porque vocês vão falar assim, gente, não é possível que eu fui enganado, não é possível isso, mas isso é só para você sair de dentro da caixinha. Por favor, não fique com raiva de mim. Eu estou lendo direto do hebraico, tá? Então, não é para atrapalhar a religião que vocês têm, não é para tirar a fé de vocês, tá? Apesar de que eu não sou muito adepta à religião, minha religião é judaica por identidade, mas religião é... O Eterno escolheu nenhuma religião, gente. Como é que é isso? Pediu para participar? Eu não sei o que é isso. Marlene pediu para participar. O que é isso, Marlene? Eu não sei mexer nisso. O que faz? Ó, depois que você respondeu, eu te respondo. Ó, livro da geração de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, filho de Davi. Então foram 14 gerações de Abraão, de Isaac, Jacó, Judá. E Judá gerou Tamar, e Tamar gerou a Pérez, e Pérez Zera, a Pérez e a Zera. Gente, Yeshua, ele vem da descendência de Pérez, tá? De Judá, quando ele teve aquele encontro com Tamar. Pra ver todos os comentários, tá bom. Então manda de novo. Ah, tá, peraí. Não tem quase... Gerou a Tamar, Tamar gerou a Pérez. Então, e Arão, eu queria voltar lá, só que não vai dar tempo. Porque lá no caso de Tamar e Judá, fala da questão de Yeshua ser da semente de Judá. O que é semente? Semente vem de semente mesmo, de semente de plantação. Qual é a semente do homem? É o sêmen do homem. Então, quando fala que Yeshua vai ser um descendente de Davi, não é descendente espiritual, não. É descendente da semente de Davi, tá? Então, aqui é um negócio complicado, mas a gente vai chegar lá. Lembrando que a nossa Bíblia, do jeito que nós conhecemos hoje, ela foi escrita no ano 325. No ano 325, Yeshua já tinha morrido, já tinha assunto aos céus. Pedro, João, barquinho. Todos eles já tinham morrido. Não tinha mais judeus. Os judeus tinham ou sido mortos ou já tinham fugido. A maioria que estavam lá foram que cedeu ao que Roma impôs para eles, e Roma foi perseguindo as pessoas, entendeu? No ano, até no primeiro século, mais ou menos, aguentou o judaísmo, tanto ortodoxo quanto o judaísmo messiânico, do Messias, entendeu? Mas depois foi Roma mesmo que tomou conta. Tanto que em 325 foi feito por Constantino,
e o Papa Silvério, o Concílio de Nicéia, onde eles decidiram quais os livros iriam entrar na Bíblia. Entrou os livros que eles bem queriam, que eles acharam que seria muito forte, que mostraria muito a verdade, eles não colocaram. Eles colocaram palavras dentro da nossa Bíblia. Como a Torá já tinha vários pergaminhos, vários escritos, já tinha vários estudiosos, vários sábios que confeccionaram rolos, então eles não tiveram como fazer muitas mudanças. Porém, os escritos nazarenos, eles tinham acabado de escrever, então não tinha cópia, essas coisas assim. Então eles colocaram palavras, eles tiraram palavras, eles fizeram coisas exatamente para a gente criar uma outra religião que não foi nem o que Esdra e Neemias lá na Babilônia criaram, nem que Yeshua criou, entendeu? Que ele criou uma nova religião. A gente não pode negar que ele criou uma nova religião. Não foi religião, mas foi um modo novo de você cumprir os mandamentos, sem muito dogma, sem muitas cercas. Então, voltando aqui, quando fala da semente de Judá, de Davi, é da semente sêmen mesmo, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, sim. Por exemplo, se eu tenho vontade de engravidar e o Espírito Santo de Deus, e eu tenho um problema, por exemplo, de saúde, ou meu esposo tem algum problema de saúde, eu não vou engravidar. Mas se eu orar muito e pedir a Deus, eu vou pedir a Deus e eu vou engravidar. Porém, também eu posso não querer ter vontade de engravidar. Entendeu? Foi o caso que aconteceu. E Yosef e Maria não tinha aquela pretensão de ter filho naquele momento. Até mesmo porque ela era uma jovem. Ela era muito jovem, mas era uma jovem casada. Tá? A gente vai ver no hebraico. Gente, é um assunto muito difícil, tá, gente? É complicado. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão. A gente vê que em Lucas e Mateus tem muitas coisas que não batem, tá? Em Lucas e Mateus é o que mais fala da genealogia, mas a genealogia não bate 100%. Se você trazer de lá da Torá, não bate 100%, mas dá pra gente chegar assim próximo, tá? Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi da mulher de Urias, gerou Salomão, que gerou Reboão, Reboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias, e Jeconias e seus irmãos na deportação da Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Saltiel, Saltiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Jacó gerou a José, que é Iosef, marido de Maria, Miriam, da qual nasceu Jesus, o chamado ungido, Machia. Jesus e Yeshua, o chamado ungido. De maneira que todas as gerações, desde Davi até de Abraão até Davi, são 14, e da Babilônia até o Davi até a Babilônia, de Yeshua HaMashiach, são 14 gerações. Ora, o nascimento de Yeshua foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Tentou, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está concebido do Espírito Santo. Então, gente, tem muitas coisas que foram inseridas dentro da Torá, dentro da Bíblia
Hadashah, dentro dos profetas, para quê? Para que nós voltamos a nossa adoração para outras coisas, ou como outras culturas já aconteceram, assim como Semíramis. Alguém sabe do caso de Semíramis? Que ela teve um caso, ela casou com o filho dela, com Zeus. Zeus morreu, com Nimrod, né? Nimrod morreu, é porque na mitologia eles apenas trocaram o nome. Nimrod morreu, ela teve caso com outros homens, né? Falou que foi Nimrod que desceu do céu e entrou nela e ela concebeu e gerou a Thamus. Adivinha qual é a data do aniversário de Thamus, gente? Qual é a data de aniversário de Thamus? Dia 25 de dezembro. Ó, para vocês terem ideia, que existe muito antes de Yeshua nascer, já existe exatamente 25 de dezembro. Existe muito tempo antes de Yeshua nascer, existe essa data que é idolatrada. Assim, é a data mais idolatrada no mundo, né? Então, o que Roma fez? Roma criou, tentou e conseguiu, tá? Conseguiu criar uma outra criatura, uma divindade que fosse adorada no lugar do nosso Yeshua, do nosso mestre, do nosso rabino que cumpriu toda a Torá, que foi um filho. Eu não vou falar que ele foi, não, ele foi, sabe por quê? Porque Moisés errou, Moisés não conseguiu nem entrar na terra porque ele errou, entendeu? Yeshua não, Yeshua, tá, gente? Yeshua era carne, era osso. Então, se Yeshua fosse divino, ele resistia a um pecado, a um adultério, a uma comida impura, a não guardar Shabat? O que ele estaria fazendo demais? Porém, não foi isso. Yeshua, carne e osso. Yeshua é a nossa Torá viva. E dará à luz um filho, e pôs o nome, seu nome, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, e disse: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que é declarado, quer dizer, Deus conosco. Todos nós sabemos que Yeshua, ou quem não sabe, Yeshua quer dizer salvação, não quer dizer Deus conosco. Nessa profecia não está falando de Yeshua. E nessa profecia não era virgem. A gente, virgem, gente, é escrito Betulá. Todo momento, quando a Bíblia quer falar que uma mulher é virgem, além de usar a palavra Betulá, fala Betulá que não conheceu o homem, não, nem um homem conheceu. Mas quando quer falar de uma jovem, de uma moça, por que uma jovem pode ser casada? Eu sou uma jovem, sou casada. Entendeu? Uma jovem. Brincadeira, gente, brincadeira à parte. Então, quando fala na questão de Maria, quando fala dessa questão de Isaías 7, não fala Betulá. A palavra que é usada no hebraico é Almar. Almar quer dizer jovem, não quer dizer virgem. É aí que a gente vê como as artimanhas que Roma fez para que a gente. Agora eu já sei. Foi aí que a gente vê o que Roma fez, tentando fazer a gente idolatrar a Yeshua. Nem Yeshua pediu isso, nós vamos ver isso tudo. Provavelmente não vai dar para a gente ver tudo, não, mas a gente vê aqui um dia, a gente vai estar voltando nesse assunto para destrinchar Mateus inteiro. Depois a gente vai para Lucas. Apocalipse também já está destrinchado. E José, despertando do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não conheceu até que ela deu à luz, a luz a seu filho primogênito, e pôs o nome Yeshua. Então, depois que ele levou ela para casa realmente, de fato, casada, ele foi e não conheceu mais ela.
não tiveram mais relação até que ela, porque seria, digamos, não seria pecado, mas o que estava dentro dela era o eterno, foi almejado pelo eterno. Não foi nem almejado por eles, foi o eterno que quis. Gente, nós vamos para Mateus 2 agora. E sendo Yeshua já nascido em Betlehem, da Judéia, no tempo dos dias do rei Herodes, eis que uns sábios vieram do Oriente, sábios, tá? Não tem magos na história. Do Oriente a Jerusalém. Vamos ver o que está escrito em grego? Vamos ver como é que está falando desses magos em grego? Ai, gente, olha. Esse computador. Não é o computador, não. É meu. Não vou conseguir pular. Não vou conseguir ver, gente. Vamos voltar aqui no lugar. Vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou e turvou-se toda Jerusalém com ele. Todo mundo achou muito estranho. Gente, cadê ele? Todo mundo quer achar esse rei. E congregados, todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o ungido. E eles lhe disseram: em Betlehem da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, gente. Essa aqui, ó. Não sei se é de vocês. Eu vou colocar aqui. Bíblia judaica completa. Ela vai ter 100%, 100% ela não é, tá? Porque tudo que é tradução não é lá aquelas coisas. Mas ela é um pouquinho, é bem melhor do que a Bíblia, as Bíblias que tem hoje em dia. Aí, tá? Aí tá falando que ele vem de Belém, né, para cumprir a palavra do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o governador que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, inquiriu diligentemente saber onde exatamente deles acerca do tempo que a estrela aparecera. E enviamos a Belém, diz: ide, inquire com diligência pelo menino, e quando achardes, fala para mim, para eu ir lá reverenciar ele também. Aqui, gente, tá aqui, para que eu vá e o adore. Na Bíblia de vocês, provavelmente também vai estar assim. Deixa eu ver aqui. Para que também vá adorá-lo. Porém, é uma questão. Em toda o Tanar, quando você quer falar sobre adorar, Ishtarhavu. Então, a gente vai ver várias vezes a palavra Lishtarhavu. Então, quer dizer adorar. Ó, Lehishtarhavu. Não tem como eu mostrar para vocês, mas é Lehishtarhavu, no original. Porém, no Antigo Testamento, está a palavra Lehishtarhavu, que quer dizer reverência. Quando eles mudavam, aí quando fala de Abraão se prostrou diante dos anjos, e Nabucodonosor se prostrou para Esa, está falando de reverência. Quando fala aqui
a mesma palavra a gente usa aqui no Novo Testamento, a palavra colocada foi Lerishtahavu, mas quer dizer adorá-lo, em sentido que a gente deve adorar a Yeshua, ao Mashiach, ungido. E isso não é verdade. Adorar somente ao Eterno. Nós podemos nos prostrar, reverenciar Ele, dar glória, kavod a Ele. Porém, reverência de adoração, que o nome é latreia, é somente Deus, entendeu? O Eterno, nosso Elohim, tá? Então a gente tem que saber dessas artimanhas que Roma utilizou mudando as nossas escrituras. E vendo a estrela alegraram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, Maria, e prostraram-se e adoraram. Cadê? É impressionante. É a mesma palavra, entendeu? É prostraram, é reverenciaram, entendeu? Porque sim, ele merece ser reverenciado, mas não adorado em questão de prestar culto, como se estivesse adorando na presença de um Deus. Prostrando, adoraram e abriram seus tesouros e ofereceram ouro, incenso e mirra, porque era os presentes daquela época, era caro, né? E sendo por divina revelação, eles foram avisados em sonho para que não voltassem para o mesmo caminho. E voltaram para sua terra para outro caminho. E partindo eles, tendo se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. E foi isso que ele fez. Ele matou muita gente, porque o Herodes ele era egocêntrico. Você poderia falar que o menino, ele poderia falar tudo, mas que ele era rei, entendeu? Só Herodes que ele queria ter esse cargo de rei. Herodes, gente, só para vocês terem noção, Herodes é um edomita que foi rei de Israel. Imagine que, qual ponto que Israel chegou. E levantando-se, despertando, ele tomou o menino e a sua mãe de noite e se foi para o Egito. E segue lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Gente, outra coisa, nessa parte aqui, gente, é absurdo a gente achar que isso é uma profecia que está falando de Yeshua. Não é. Isso foi propositalmente colocado aqui. Se a gente olha aqui, do Egito chamei meu filho, eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Não vou. Só que eu vou. Do Egito eu chamei meu filho. Então a gente vê aí que a má intenção que eles fizeram, e em momento nenhum, é desfazendo da pessoa do nosso mestre, nosso rabino, a nossa Torá. Yeshua é a Torá viva, tá? Em momento nenhum é desfazendo de Yeshua, claro que não, mas mostrando para vocês o que Roma tentou. Vou jogar aqui, ó. Do Egito eu chamei meu filho, está em Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Gente, o que, é que vocês entendem? Quando Israel era menino, era uma criança, do Egito eu chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastava de mim, sacrificava a outros deuses, queimava incenso e imagem da escultura. Entendeu? Então, está falando do povo de Israel. Quando ele trouxe Israel para o deserto, como ele amou Israel. E essa foi a época que Israel foi mais fiel ao Eterno. Imagine hoje. Então a gente não pode só ver o que está escrito ali e se basear. Não, vamos pegar uma Bíblia, outra Bíblia, vamos comparar no hebraico, vamos comparar no grego koiné, que foi a primeira tradução depois do hebraico, para a gente não idolatrar a gente. Na verdade, a gente tem que, olha só, a nossa alma é a nossa empresa. Você deixa a sua empresa
na mão dos outros e sem saber o que está acontecendo? Não. A sua empresa é temporária, ela não vai durar muito. Ela vai durar o quê? Vamos botar no máximo aí 100 anos? Sua alma é a sua eternidade. Como que você deixa a sua eternidade na mão dos outros? Entendeu? Então nós temos que buscar a verdade. Isso aí lá até a morte de Herodes. Ah, tá, então Herodes, vendo que tinha sido escarnecido e iludido pelos magos, indagou-se de grande maneira. Então, e mandou matar todos os meninos. A mesma coisa que aconteceu com Moshe, quando Moshe nasceu, né? As crianças todas sendo mortas, aconteceu da mesma forma. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Chorava Raquel e seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existia. Olha, aqui está falando de Raquel na beira do caminho, onde ela foi enterrada, em Ramá. Sim, pode ser sobre a morte desses pequeninos, sim. Mas também pode ser quando eles foram para a Babilônia, como escravo, quando foi, acabou, derrubaram o templo, derrubaram tudo, entendeu? Então, pode ser uma coisa e pode ser outra também. Porém, morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. José era profeta, né? Porque, assim, várias visões, várias coisas aconteciam e o Eterno falava com ele, falava através de visão, dizendo: levanta-te e toma um menino e sua mãe, vai-te para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi-se para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Gente, Yeshua tinha casa de praia, tá? Vou mostrar para vocês. E vindo ali, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Natsireu. Mateus 3. Nós vamos falar só até o Mateus, se der tempo, eu acho que não vai dar tempo não, mas Mateus 10. Gente, 1 hora é muito pouco para esse Instagram, né? Eu estou lendo direto do hebraico, tá, gente? Só que eu estou já traduzindo logo, porque senão... Ó, eu estou no Mateus 3, 1 hora já. Depois vocês voltam lá e vê o início da introdução do shiur, do estudo. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, emendei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque, olha só, gente, a gente vê aqui que naquela época já estava, o mundo vindouro já estava para vir até nós. Se nós não tivéssemos matado o Machia, entendeu? Mas por falta de amor, pelo ódio gratuito, olha aí onde estamos, 2000 anos, 2000 anos. Quando eu falo nós estamos, gente, não posso falar porque eu falo isso, senão vocês não posso falar. Porque este é aquele do qual foi dito pelo profeta Isaías. Ele diz: a voz que clama no deserto, aparelhai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Também essa parte também, gente, pode ser falando de João Batista e pode não ser, tá? Porque a gente fala bem assim, aquele que prepara o caminho do deserto. Olha o que está falando. Aparelhai e preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Está falando que alguém vai vir e vai endireitar? Não. Mais uma vez, eu não estou falando que João Batista, entendeu? Não tem nem o que falar de João Batista. Não tem o que falar de nenhum deles, né? Mas João Batista é especial também. Eu gosto muito dele. Elias, né? Elias que havia de vir e veio. Eu acredito, tá? E esse João, o que João era? Não sei se vocês sabem, mas João, ele era filho do sacerdote, tá?
Isabel, Zacarias, né? Fala lá em Lucas, quando estava no turno, né, de Zacarias, tal, ele recebe a mensagem do Eterno, um anjo de Deus aparece. Então, o Elias é filho de Zacarias, e Elias é um levita, tá? Ele é um levita, eu acho que ele seria um sacerdote, mas eu não sei. Eu acredito que os pais dele tenham morrido antes. Por quê? Porque ele foi criado pelos essênios. Dá para ver pelo estilo de roupa, pela comida que ele comia, entendeu? Ele não foi criado pelos levitas. Muito pelo contrário, ele batia muito neles. Porque este... E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E seu sustento era de gafanhotos e mel. Que comida gostosa! Então, ele saiu de Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente e do Jordão. Eu acredito que ele tinha um líquido. O que é um líquido? Líquido é um ajuntamento de águas, tá? Onde as pessoas iam para fazer purificação. Nem todo mundo tinha líquido dentro de casa. Muito pelo contrário, era mais fácil as pessoas não ter um líquido dentro de casa, do que ter um líquido dentro de casa. Então, ele tinha um líquido e as pessoas iam até ele, além de fazer conversão. Conversão era o quê? Se purificar para poder se livrar dos pecados. Uma mulher, quando estava menstruada, ela entrava no sétimo dia, ela entrava no líquido. A mulher, quando estava menstruada vários dias fora do período da menstruação, ela era considerada impura. Ela entrava dentro do líquido, estava impura para poder se relacionar com seu esposo. Uma pessoa que tivesse contato com o morto, no terceiro dia ia no líquido, no sétimo dia no líquido, e depois ele ia lá no templo, o sacerdote jogava a água com a cinza da vaca vermelha nele, aí aquela pessoa era considerada pura. Lembrando que hoje não tem cinza mais de vaca vermelha, não tem água, não tem nada, então todo Israel, todo mundo está impuro, com impureza de morte. Eu vou explicar, se vocês quiserem, fala aí. Se vocês quiserem, fala aí que eu vou explicar sobre o que é essa impureza da morte. Só que eu tenho que terminar o estudo, que tem 10 minutinhos. Eu tenho que terminar, eu rebobino a fita e volto e falo sobre a impureza da morte. Mas aí comenta aí se vocês querem. Ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Eles eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Não é batizado, tá, gente? Até ele lá. Ele fazia imersão, ele se imergia. Não é batismo, não existe batismo. E vendo ele muito dos fariseus, quando Yeshua foi até ele fala bem assim, eu que devo ser imerso por você, eu bem assim, não, é necessário que as coisas sejam feitas. Provavelmente, José, pai de Yeshua, tinha morrido, e Yeshua, como filho mais velho, teve que fazer o sepultamento, e ele ficou impuro por isso. E vendo eles muitos fariseus, saduceus, que vinham no seu líquido, dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele quis dizer assim, não é porque você vai emergir aqui que você está livre dos seus pecados, não. Você pode emergir aqui, mas se os pecados estão com você vai pagar por eles. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não mais dizendo em vós mesmo, Abraão, temos por pai, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode fazer despertar filho a Abraão. Mas vocês não se comportam como filho. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, corta-se e lança no fogo. Cara, era bravo, hein? 3:11, gente, Mateus 3:11. Bem vos imerjo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso é que eu, cuja alpaças não sou digno de levar, as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então, ele está falando de Yeshua. Quando Yeshua, que ele preparava. Por quê? Gente, Yeshua, ele já levava a palavra dele. Vocês acham que ele chegava e Yeshua falava assim, ó, vem comigo. Aí os caras deixavam a redezinha lá no barquinho, deixou o pai e ia. Mateus, que cobrava imposto, tinha um bom salário. Vem, Mateus, vem comigo. Você acha que assim, um homem que não veio, que desapareceu, que estava lá na Índia, né? Estava lá na Índia, apareceu, o pessoal começou a seguir. Não, a fama dele já era longe, ele já tinha multidões que andavam. Só que ele pedia para não ser falado. Ó, ele fazia um milagre e ele pedia, ó, não conte para ninguém saber. Porém, shalom, Michael, shalom, gente, shalom, boa noite a todos. Então, ele... perdi o fio da meada. Então, assim, todo mundo que vinha até ele fazia missão, porém ele não deixava de cobrar. Ó, você tá pecando. E ele falava isso na cara dos saduceus, entendeu? Ele não tinha medo, ele falava mesmo, entendeu? E Yeshua, ele vinha falando, ó, tá vindo aí, tá vindo. Você se endireita porque... Mas nem na cabeça dele imaginou que iria acontecer o que aconteceu com Yeshua. Nem. Porque o Eterno sabia, mas nem Yeshua sabia o que ia acontecer. 3:12. Em sua mão já tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser imerso por ele. Mas João muito resistia, dizendo: Eu que ei, mister, eu que preciso ser imerso por ti, e vem tu a mim? Porém, respondendo Yeshua, diz: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu, ele fez. E sendo Jesus imerso, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu ao Espírito de Deus, que descia como pomba. Gente, ele não viu pomba. O Espírito de Deus, o sopro, o rua, a Kodesh, que estava lá no... O Espírito de Deus não estava na face das águas, quando o Eterno fez céus e a terra, o mar, a água já estava ali. Então, veio o Espírito de Deus, não foi uma... e repousou sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Mateus 4, gente. Ai, gente, não vou conseguir ver tudo, cara, falar tudo com vocês. Mas aí eu vou marcar na próxima segunda-feira da gente falar mais, da gente destrinchar Mateus. É lindo mesmo. Olha aqui, gente, eu tô arrepiada. É sério, porque assim, onde que Yeshua tinha tanta sabedoria? Não tinha como essa sabedoria assim ser igual a sabedoria de Salomão, entendeu? Era uma sabedoria assim, era do Espírito mesmo. Então Yeshua foi levado do Espírito ao deserto para ser tentado. Gente, tá complicado que eu tô lendo do hebraico, tá? Então foi Yeshua levado do Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Gente, isso aqui é mais uma palavra, uma coisa que as pessoas não falam, não passam para vocês, muito pelo contrário. Elas passam a impressão de uma coisa, olha só, o Deus que vocês servem, o Deus que fez o mar, as estrelas, o sol, a lua, criou tudo, que abriu o mar, que botou coluna de nuvem, coluna de fogo, a palavra, sem fazer o que o Elon Musk está fazendo. Esse Deus, ele tem algum inimigo? Ele tem alguém que possa ser comparado, juntado, que possa bater de frente, ir no ringue com ele, lutar um karatê, um kickbox?
tem, o nosso Elohim, o nosso Deus, que fez isso tudo, ele tem alguém que possa bater de frente com ele? Ele tem algum inimigo? Deus tem um inimigo? Se ele tiver um inimigo, ele não é o nosso Deus. Ele não tem inimigo, ele tem servos. Se você abrir Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio a desgraça. Se a gente lê aquela parte de que Deus colocou um espírito mau em Saul, certo? Quando ele queria matar Davi. Quando a gente vê que o Eterno colocou um espírito mau em Davi para ele fazer o censo, para que várias pessoas morrem, foi ele que fez. Não estou me lembrando agora de Crônicas. O Eterno também levantou. Ah, tá. Quando o rei Acabe, ele quer subir, né, contra os sírios, ele chama vários profetas, que não era o profeta dele, né? E o rei Josafá, se eu não me engano, fala com ele: não tem um profeta do Senhor aqui? Ele falou bem assim: ah, tem um, mas ele sempre fala mal, que é o profeta Miqueias. Chamou Miqueias. Aí o servo de Acabe falou bem assim: olha, todo mundo falou que ele vai ganhar a guerra, fala também que ele vai ganhar, por favor. Porque toda vez dá ruim para você, ele falou bem assim: ó, eu juro pelo Deus para você, que eu só vou falar aquilo que Deus. E ele mentiu nessa parte. Eu vou falar apenas o que Deus me mandar eu falar. Aí, quando ele chega lá, a Acabe fala com ele: eu posso subir, eu vou ganhar a guerra? Miqueias fala, por isso que eu falo que ele mentiu. Ele falou bem assim: pode subir, você vai ganhar. Falou assim. Aí a Acabe falou bem assim: já falei para você não mentir para mim? Ele falou bem assim: eu vi o povo, os soldados, tudo jogado no chão, sem pastor, como ovelha sem pastor. Israel não tinha mais rebanho, não tinha um governador, e você estava morto. Aí veio, não me lembro o nome do profeta, deu um soco em Miqueias e falou bem assim: da onde saiu o Espírito de Deus quando ele saiu para falar de mim, comigo e falou com você? Aí ele falou bem assim: o Eterno me falou que inflamou no seu coração e que ia levantar. Qual o espírito que eu vou levantar para poder fazer que acabe e vá para a guerra? Aí o espírito falou bem, um espírito falou bem assim: eu irei. O Eterno falou: e como que você vai fazer? Eu serei um espírito de mentira, de engano, e farei os profetas falarem que você vai vencer. Então, assim, tudo que acontece, gente, de ruim e de mal, é o nosso Eterno Elohim que faz, tá? Pensa que você está no Big Brother, o Eterno está o tempo todo com os olhos em você. Você fez algo errado, ele só está te testando para saber, para ver se você vai ter a recompensa da glória. Então, gente, tem tanta coisa que eu queria falar, mas o Instagram daqui a pouco vai cortar, mas vamos acabar aqui. Havendo jejuado 40 dias e 40 noites, exatamente, tudo é um teste. Abraão, olha o que Abraão passou. Jejuado 40 dias e 40 noites, por derradeiros teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu é o filho de Deus, diz que essas pedras se tornem em pães. Porém, respondendo, ele diz: está escrito, nem só com o pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é Torá, gente. Ele não está falando nada ao contrário de Torá. Ó, vou pegar aqui para vocês. Em Deuteronômio, ele fala: ó, Deuteronômio, se não me engano, é 28. Deuteronômio 8:3. Sim, ele te humilhou e deixou ter fome. Ele sustentou com maná. E nem tu, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem. Então, Yeshua o tempo todo, ele só fala da Torá, gente. Ele só prega a Torá.
Então, o diabo levou, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo.